A paz do Senhor Jesus, que o eterno Criador dos céus e da terra esteja abençoando a sua casa, a sua família. Vamos aprender sobre o sal da terra e a luz do mundo. Seja sal da terra e luz do mundo. Jesus ensinou os seus discípulos a serem o sal da terra. Mateus 5,13 diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada adianta, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Este texto faz parte do Sermão da Montanha. Aqui Jesus chama os seus seguidores de sal da terra. Jesus olha para mim, Jesus me compara e compara você ao sal da terra. E se o sal tornar-se insípido, ele perde três coisas. Quando você perde o sabor, com que se há de salgar? Você perde o seu valor. Jesus diz: para nada mais presta. O sal perde o seu lugar. Ele só serve para ser lançado fora. Perde o lugar. Quando uma pessoa se torna insípida para Deus, nas coisas de Deus, ele perde o seu valor, ele perde o sabor e o seu lugar. Quando você deixa de adorar a Deus como você deveria adorar, com aquele vigor, com aquele ânimo, com aquela alegria, com aquele prazer, com aquela satisfação. Quando você perde isso, você perde o sabor, você perde o seu valor, porque você deixa de honrar, você deixa de amar aquele que te deu a vida, aquele que te deu a salvação. Você tem que ter valor, você tem que ter sabor, você tem que ter honra e honrar o lugar de onde Deus te colocou. O cristão tem que ter sabor. Aquele que quando abre a sua boca, ele tem algo para dizer, ele tem algo da parte de Deus para falar, ele tem bênção para contar, ele tem vitória para falar, ele é uma pessoa que não troca as coisas de Deus pelas coisas do mundo, ele se valoriza e ele valoriza as coisas que Deus tem dado para ele, tem colocado na vida dele. E quando ele valoriza o seu lugar em Deus, ele é aquela pessoa que agradece o que ele é, que agradece o que ele tem, que agradece a unção que Deus colocou nele, que honra a unção que Deus colocou nele. E vamos dividir essa passagem em 3 pontos. 3 pontos principais, 3 características do sal. Essas características devem estar em nós. O sal tem a característica de preservar. Quando o alimento é temperado, o que o sal faz? O sal evita que ele se estrague. E antigamente, quando não se tinha a geladeira, nos mais tempos antigos, as pessoas colocavam sal para salgar, porque não tinha geladeira. Temperava peixe, temperava carne, o charque, né? Para não estragar. Assim, somos nós como o sal da terra. Temos a função de preservar esse mundo da deterioração moral, da podridão espiritual que o maligno tem implantado nas vidas. E muitas vezes nós temos dado lugar e o inimigo implanta isso nas nossas vidas. O mundo representa a carne, mas nós somos o sal. E estamos, então não devemos deixar o inimigo nos distrair, não devemos deixar o inimigo nos iludir, porque a característica do sal é provocar sede. Nós também temos como sendo o sal da terra, nós temos a função de provocar na pessoa sede de que as pessoas nos cerquem de desejar Deus, nos cerquem de ver a nossa vida transformada, que elas sintam prazer em estar perto de nós, que elas queiram estar perto de nós para ouvir a palavra do Senhor, para que nós sejamos água viva que sai da fonte de Deus, que jorra da fonte de Jesus Cristo, que jorra da fonte do Espírito Santo. As pessoas têm que olhar para nós, para mim, para você e sentir sede de servir a Deus, sede de viver em Deus, que as nossas vidas sejam vidas abundantes no Senhor. Temos que provocar com nossas vidas o desejo das pessoas quererem Deus, de viver como Deus, dando com Deus como nós vivemos, de dar testemunho das vidas
nas vidas delas, como nós damos testemunhos, um bom testemunho em nossas vidas. Então o sal provoca sede de pessoas que se aproximar de você. Elas terão desejo de estar em você. Elas quererão estar em você para buscar uma ajuda, buscar uma oração, buscar uma palavra do Senhor. Eu também quero dessa fonte, eu quero ser essa característica, eu quero ser o sal da terra, eu quero ter essa ação invisível do sal na minha vida. O sal muda a aparência do alimento, o sal não muda a aparência do alimento, não pode ser enxergado depois que ele se dissolve. O sal não aparece, mas ele dá sabor, ele modifica. Então quando você tempera o sal, quando nós colocamos o sal no alimento, ele dissolve, ele se mistura, ninguém vê o sal. O sal não perde a sua essência quando se mistura no alimento. Mas ele desaparece. O efeito dele não desaparece, ele desaparece. O efeito dele, a ação dele não muda. A ação dele é dar o sabor, é tornar o alimento mais gostoso. E quando nós pegamos um pedaço de carne, um churrasco, ninguém fala, ai que sal delicioso, que delícia que tá esse sal. Que sal gostoso. Não, ninguém fala isso. As pessoas dizem assim, que carne gostosa, como essa carne tá bem temperada. Que sal delicioso, tá na medida certa o sal, tá gostoso. Mas quem deixou a carne saborosa foi o sal. Então nós devemos trabalhar para Cristo, em querer ser, não devemos trabalhar para Cristo em querer ser notados. Devemos trabalhar para Cristo para sermos um vaso de bênção, para sermos um trabalhador na obra e não esperar reconhecimento de homens. Às vezes tem aquela pessoa que está lá lavando o banheiro, sem ela lavar o banheiro, ninguém consegue ficar no banheiro daquele lugar, ninguém consegue ficar. Tem pessoas que estão trabalhando com crianças lá no departamento infantil, muitas vezes elas não aparecem, mas elas são sal. Elas estão ali dando sabor àquelas vidas. O nosso trabalho é para Deus. Façamos tudo não para os outros, mas façamos tudo para a obra de Deus crescer, para que Ele veja em nós que nós estamos servindo e adorando em humildade, em alegria, em prazer. Não buscar reconhecimento de homem, não ficar chateado quando as pessoas não nos veem, não ficar chateado quando nós não temos o nosso trabalho reconhecido. Busque reconhecimento em Deus. Ninguém elogia o sal na comida, ninguém elogia o sal no arroz ou na carne. Muitas vezes os créditos não vão para nós e vão até para outras pessoas que até valorizam são valorizadas em nosso trabalho. Assim somos nós. O nosso inimigo não nos destruiu ainda e não destrói o mundo, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E porque somos o sal da terra e a luz do mundo, nós temos que caminhar em Deus, para Deus e viver nele. Se a sua vida não tem mais sabor, se você perdeu a alegria de viver, se Deus te chamou para uma obra muito maior, Deus te chamou para ser sal. Você foi chamado para influenciar vidas. Você tem que ser sal na vida de outras pessoas. Deus quer e vai te abençoar em nome de Jesus. Curta, compartilhe, toque no sininho para que você veja o próximo vídeo. Vamos orar ao Senhor? Pai de amor, Deus de infinita bondade, Deus Santo Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, queremos ser sal, Senhor, sal, não sal que salga, não sal que perdeu o sabor, mas queremos ser sal da terra e a luz do mundo, queremos pregar o Teu Evangelho, queremos falar de Jesus, que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus é Deus acima de tudo e de todos, que nós temos um Deus que é criador de todas as coisas. Nós queremos pregar o Teu amor, falar que o Senhor cura as feridas da alma, que o Senhor cura relacionamentos, que o Senhor cura vidas, que o Senhor abre portas, que o Senhor traz aquilo que a pessoa precisa de mais urgente na vida dela, porque o Senhor é Deus e o Senhor libera bênçãos na vida de quem busca, de quem é o sal da terra e a luz do mundo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, queremos Te agradecer
por sermos o sal da terra e a luz do mundo. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ir para o mundo como flecha, Senhor, e fazer a Tua vontade e viver aquilo o novo que o Senhor tem para nós. Vivemos, Senhor, o Teu chamado, em nome de Jesus, Pai, que nós sejamos a luz do mundo e o sal da terra.